com a lista de outras autoridades brasileiras, que nesse caso aqui perderam o visto. Ainda não é uma questão de Magnitsky, mas sim a perda do visto para viajar aos Estados Unidos. O destaque foi o Jorge Messias, que é o AGU, né, o advogado-geral da União. Além disso, você tem o ex-advogado-geral da União, José Levi, o ex-ministro do Tribunal Eleitoral, Benedito Gonçalves, que ficou famoso por aquela frase, né, missão dada, missão cumprida. Teve uma atuação bem destacada ali na época do período eleitoral, o Benedito Gonçalves. O juiz auxiliar e assessor do Supremo Tribunal, o Ayrton Vieira, que aparece também nas denúncias do Eduardo Talhaferro, Ayrton Vieira. O ex-assessor do Tribunal Eleitoral, Marco Antônio Martim Vargas, também aparece nessas denúncias. E Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, outro assessor do Judiciário. E aí o Paulo Figueiredo fez até um tweet complementando essa lista. Ele coloca esses nomes todos que a gente colocou e inclui também o nome da Cristina Yukiko Kusahara, chefe de gabinete de Alexandre de Moraes. Então a chefe de gabinete do Moraes também perdendo o visto. E aí ele coloca até a lista de quem já tinha sido sancionado antes, né, com a perda do visto também para os familiares. Então é o Barroso, Fachin, o Toffoli, Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Paulo Gonet, que é o PGR, o Lewandowski, o Pacheco, o Padilha, que acabou até desistindo de ir para Nova York agora lá na ONU, o Mozart, que trabalha junto no Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, também ex-funcionário do governo, esses três aqui pela questão do mais médicos. O Luiz Felipe, não são ainda 200, 300, como você disse, mas essa lista está grande. Nesse caso, ainda só em relação a vistos americanos. Exatamente. O caminho é esse mesmo. Eu acho que isso aí, o prejuízo individual para essas pessoas, eu acho que é muito grande, porque você reverter uma posição como essa é muito difícil. E, às vezes, demora mais do que uma geração. Então, não vi muitos casos de reversão de muitos dos que foram sancionados no passado. Então, é uma coisa que você gostaria para si? Eu acho que não, considerando que os Estados Unidos ainda é uma área influente. Agora, eu vou ainda prezar, esses ainda são funcionários públicos, né? Tem pessoas também na livre iniciativa. Para esses, talvez pese muito mais. Grandes empresas que ajudaram o governo, muitos que financiaram e ajudam, tiveram multas sendo livradas aí pelo STF. E esses são uma parte interessante do... Já vi gente pedindo para a mídia também. Da mídia e grandes empresas também. Não somente o funcionalismo público que estava... A verdade é essa, a estrutura brasileira, ela é grandes negócios com grande governo. É isso. Então, os dois estão acoplados. Então, quais são os grandes negócios que se beneficiam desse grande governo? E os dois estão juntos, se defendem, se promovem, reiteradamente se autofinanciam. Uns, o governo alivia de um lado, às vezes as multas ou a questão tributária, e do outro lado, a financiamento de campanha e até mesmo ajuda midiática. Então, você tem aí uma simbiose que precisa ser desestabilizada. Eu acho que, em agindo com timidez, assim, com essa parcimônia toda, no contexto em que os Estados Unidos está perdendo o poder de barganha, eu acho que talvez não seja a estratégia melhor. Se eu fosse o governo norte-americano e quisesse, de fato, ter um impacto maior, eu já faria um rodo geral em todos os sistemas de apoio e aí voltaria atrás em um ou outro que talvez tenha sido um exagero. Mas eu acho que é necessário a gente colocar isso em pauta, porque, mais uma vez, o impacto que isso tem é a individualização do problema. Vamos ver as sanções que aconteceram na Rússia, nos outros países, né? Que a Rússia é um expoente aqui, até mesmo na China. Criaram mudanças regimentais? Essa que é a grande questão. Não. Individualmente teve um problema para as pessoas envolvidas. Agora, em termos de regimento político, mudou alguma coisa? Essa que é... Então, mas agora, se for avassalador e muito rápido, aí quem sabe você possa ter uma resposta. Especulando aqui numa estratégia. Nessa queda de braço, hoje teve um outro capítulo, a gente acabou de falar do Paulo Gonet, né, que já perdeu o visto, e a PGR denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação de processo, né? O Paulo Gonet denunciou sob a acusação de articularem ações com o objetivo de intervir nos processos do ex-presidente Jair Bolsonaro. A denúncia acusa os dois de crime de coação, que, abre aspas, consiste em usar de violência ou grave ameaça
com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Está aí a manchete da Folha de São Paulo. O Paulo Gonet, então, denunciando o Eduardo e o Paulo Figueiredo, nesse processo, Lobauer, que é o mesmo em que o Jair Bolsonaro sofreu as sanções de ter que usar a tornozeleira, de não poder mais usar a rede social, inclusive de ser preso domiciliarmente. Então, o interessante, o curioso é o seguinte: o PGR não denunciou o Jair Bolsonaro, mas ele segue preso por conta desse processo, não é por causa da tentativa de golpe, que ele já foi condenado. Então tem muita gente até questionando, poxa, se o PGR não condenou, denunciou o Jair, ele tinha que ser solto imediatamente, porque a Procuradoria não viu elementos suficientes para que ele fosse denunciado pelo crime de coação, como aconteceu com o Eduardo e o Paulo Figueiredo. É que é tanta coisa ao mesmo tempo que a gente até fica difícil enxergar. Mas vale lembrar isso, a tornozeleira e a censura e a prisão domiciliar do Jair Bolsonaro é por conta desse processo aqui, em que ele agora, oficialmente, não é denunciado. Então, me parece, como você falou, é tão complicado, tanta coisa ao mesmo tempo, que a gente fica com dificuldade de interpretar, mas assim, eu acho que eles estão usando o termo coação de forma indevida. Olhando assim de fora e ouvindo as explicações que você acabou de dar, e o que significa coação, no crime de coação, me parece que não se aplica. Mas a gente tem visto, Renato, essa sistemática atividade de utilização de cursos e recursos que não se aplicam em situações de interesse casuístico, né? Então, eu acho que é só mais uma repetição desse processo. Enfim, me parece que nós vamos continuar vendo esse tipo de coisa, né? E o pessoal fala que talvez os Estados Unidos já não tem mais para onde ir, né? Aqui tem a família ainda, né, para ir atrás. Tem o Eduardo, tem a Michelle. Então, as autoridades brasileiras têm também para onde ir atrás. Aqui no Brasil tem outros alvos para serem atingidos, digamos assim. Por isso que talvez isso justifique a dificuldade que o Eduardo tem de ir e voltar, ou de ficar ou de vir de volta, né? Porque vive essa dificuldade permanente de saber o que exatamente o outro lado está pensando, né? Pois é. Luiz Felipe, como é que você vê essa notícia? Enfim, Eduardo e Paulo Figueiredo agora também denunciados pela PGR por conta de coação no processo. Revanche, né? Um revanchismo aberto, sem qualquer base que justifique esse revanchismo, senão o que eles estão fazendo lá em termos de ação militante para salvar o Brasil. Eu acho que a leitura, a gente precisa colocar isso de uma forma muito mais plena. A opinião pública. Temos ou não temos um Estado ditatorial? Temos ou não temos uma violação do Estado de Direito pelo próprio Judiciário? Temos ou não temos uma situação de criação de poder totalitário através desse governo espúrio que não é legítimo, porque sofreu interferência norte-americana na sua eleição para que ele esteja lá. Então é assim que os Estados Unidos e o mundo está vendo. O Brasil está de que lado? Está do lado desta mesma visão? Ou ele ainda acha que tudo que as instituições são todos legítimos, todos querem o bem do Brasil, que o Lula defende a soberania nacional, que o STF defende a legalidade? É isso que está em jogo. É essa versão aí. E eles acreditam... Não sei, eles têm... Eu não posso dizer o que eles acreditam. Mas o que eu estou dizendo, que eles não têm outra saída a não ser abraçar a narrativa que o sustenta lá. No minuto que eles falaram, não, vocês têm razão, de fato a gente está numa ditadura, de fato a gente está violando o Estado de Direito e não estamos agindo conforme a legalidade. E de fato o poder do Executivo quer criar um Estado totalitário, porque sempre foi o plano deles e está incluso no seu modelo de governo. Se eles aceitarem isso, para a opinião pública, pronto, acabou. Aí você não tem como sustentar nem internamente.